É isso que eu falei? Quê? Do seu álbum, que mudou sua vida. Que mudou a minha vida? Sem dúvida, né? A minha carreira toda é muito especial pra mim. E esse álbum, principalmente. Tanto é que antes de lançar esse álbum, eu tatuei já Doce 22, porque eu já sentia que ele ia ser uma coisa muito especial. Que foi o meu primeiro verdadeiro começo, sabe? De que eu consegui mostrar inteiramente o que eu queria ser como artista e como pessoa dali pra frente, de agora para os próximos anos. Então, foi uma mudança muito importante que eu sou muito grata e orgulhosa de ter conseguido chegar artisticamente, sabe? Que sempre foi o meu desejo, assim, sempre foi criar uma coisa coesa, com uma história. Eu sempre me senti, além de uma cantora, uma contadora de histórias. Eu gosto de contar as histórias que eu quero falar, como eu quero. Eu gosto de entreter de uma maneira como se fosse uma grande história mesmo, um livro, uma série, não sei. Um romance. Um romance. Eu sou canceriana, né? Mas assim, mas isso não é comum no pop, você entende? Isso é mais comum na música sertaneja, ou na música romântica, na música mais clássica. No pop, a gente não vê realidades autorais. Você concorda que isso foge à regra? Eu acho que depende muito, assim. Eu acho que a gente tem muito... E também cada um conta a sua história de uma maneira, sabe? Eu acho que não é... Eu gosto de contar desse jeito conto de fadas, eu acho. É o meu estilo nesse momento de contar. Mas acho que todo mundo que que faz música, que faz arte, acaba contando de alguma maneira a sua história. Então, e fora, principalmente do Brasil, isso é muito comum. Muito comum. Quando eu me referi a isso, foi aqui no Brasil. O pop, você concorda? O pop no Brasil não está ligado a histórias pessoais. Tá, eu acho que tá. É impossível. É impossível não estar ligado, assim. Todo mundo que faz e interpreta e vive da música e ama a música e ama a arte como um todo, sempre traz pra você, assim como o fã sempre traz também pra realidade dele. O fã se torna fã quando ele... Não porque ele tem devoção... Não se identifica. Porque ele se identifica, ele traz pra você, ele fala, cara, essa menina vive o que eu vivi, sabe? Então, todo mundo tá contando sua história. Alguns mais explicitamente, ou em alguns momentos mais explicitamente, em outros momentos menos explicitamente, mais implicitamente. Mas eu acho que a verdade é que a arte é contar história, mano. Música é contar história, é fazer história. O Doce 22, eu queria que você me contasse alguns momentos da criação dele. Você produz melhor na dor? Ou no amor? Ou na felicidade? Na dor. Na dor? Óbvio. Óbvio. Eu sou muito canceriana, então eu sinto... Na verdade, não é só na dor, eu acho que eu sinto muito tudo. O canceriano, ele é considerado dramático. Só que eu defendo a gente como... Não é que a gente é dramático, é que a gente realmente sente muito as coisas. Tudo é muito intenso. A felicidade é muito intensa, a dor é muito intensa. A dor é bem intensa, na verdade. Talvez um pouquinho mais, por isso chamam a gente de dramático. A alegria do canceriano também é celebrada com o choro? Você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. O choro faz parte de momentos distintos. Eu sou muito. Vamos lá. Então me conta, assim, algumas músicas pontuais. Fala assim, cara, essa música surgiu nesse momento, sozinha, num quarto, Sim. ou no escuro, ou acordei no meio da noite. Sim. Me conta algumas músicas. O jeito que eu faço música, na verdade, é um jeito que eu fui entendendo e aprendendo com o tempo, me conhecendo como compositora mesmo, não é que eu sentei ali quando a gente faz eu chamo de campings criativos, né? Eu e meus amigos, e a gente faz a música, só que não é que eu começo fazendo ali. O meu novo álbum, eu escrevo todos os dias. Ontem eu fiquei até 13h30 da manhã. Minha cabeça estava explodindo de sentimento, então eu começo a anotar como poesia antes. Ou como poesia, ou como texto, ou opções de verso, às vezes com base de fundo, mas tipo Penhasco, comecei a escrever dentro de um avião, que eu estava voltando do México, e eu peguei uma base que o Douglas, meu produtor, peguei essa base aleatória que ele tinha me mandado, mas era uma base que me criava um clima, e comecei a escrever muito, assim, muita coisa, como se fosse, sei lá, uma carta. E aí eu escrevi, mas sem melodia. Eu sempre tive a ideia de usar aquela melodia para me inspirar, mas não para usar na música, entendeu? Então, eu começo escrevendo tudo dessa maneira. Eu vou anotando, tipo, agora uma coisa, depois outra coisa.
Por exemplo, as notas lá de Braba, que eu escrevi Braba, eu usei o resto delas pra 2000, que é uma nova do álbum. Interessante. Então, tipo, eu vou escrevendo várias Você coisas na sabia minha que dali vida. poderiam sair 2 canções? Sabia, é. Entendi. E às Penhasco... vezes eu não uso tudo, às vezes eu uso pra mais canções. Mas Penhasco, dentro de um avião, você estava muito triste nesse voo? Eu consigo, eu acesso muito os meus sentimentos. Eu sou uma pessoa muito sincera com os meus sentimentos. Eu faço muita terapia pra ser muito sincera. Então, eu tipo, sinto não precisa ter tudo. acontecido algo. Você consegue acessar aquele sentimento? E Não Vai Embora com o Dilcinho, eu acessei um sentimento que eu tinha pelo meu primeiro namorado, que é o Vinícius, lá de Tuparendi, da época que eu namorei 3 anos, foi meu primeiro amor, né? Então, o primeiro amor é uma fonte inesgotável de sentimento e tudo mais. Então, quando eu tava no estúdio, eu pensei, o que essa música... Onde eu poderia pegar essa música? Que naquele momento não tava acontecendo nada. Então, da onde eu posso tirar esse sentimento? Aí eu peguei lá do Vinícius, um beijo, querido, adoro ele, inclusive. Peguei lá como eu me sentia com aquela idade, com 15 anos, como era que eu me sentia. Então era tipo, é isso mesmo assim. Porque assim, aquela sensação, no final desse meu primeiro amor, eu sabia que ia acabar. No meu primeiro amor, eu escuto muitos mais velhos. Então assim, todo mundo falava assim, não, é primeiro namorado, isso você... Então eu comecei a internalizar isso. E aí eu comecei a falar pra ele assim, tipo assim, ó, lembra de mim com carinho, quando você seguir sozinha e tudo mais. Aí tipo... Tinha 2 opções, inclusive, de letra. Era tipo, e se mesmo assim quiser seguir sozinho? E se mesmo assim quiser outro caminho? Tiver outro caminho, tipo, teria. Tipo, aí, obviamente, depois a gente mudou pra deixar, não vai embora, pra deixar mais sofrido, que a Luísa gosta de sofrer. Mas era tipo assim, lembra de mim com carinho, entendeu? Era isso que eu sempre falava pra ele. Então eu coloquei isso, entendeu? E assim, tipo, tudo que é bom durar tão pouco, e nos dias ruins o tempo não passa, sem você aqui a vida é tão sem graça. Eu me senti assim quando eu terminei com ele, entendeu? Então, tipo, como dura pouco o primeiro amor, sabe? Como é rápido que passa, como isso é triste. Então eu internalizei esse sentimento, eu relembrei o sentimento e coloquei na música. Então eu faço isso com várias músicas, só que obviamente eu prefiro... o ápice é quando você tá vivendo o sentimento. Aí, meu irmão... Aí eu... Por isso eu não componho só... Antigamente eu compunha só relembrando os sentimentos. Sim. Acessando essas memórias. Hoje em dia não. Hoje em dia eu de novo acesso os sentimentos, mas com o bloco de notas que deixa mais vivo ainda. Que eu falo Nossa, assim... incrível! Caralho, eu tava sentindo isso aqui no momento, sabe? Esses dias eu tava com o Douglas e eu tava lendo todas as notas que eu fiz de Doce 22. É bizarro. Eu e o Douglas, a gente se olhava assim... Oh, meu Deus, olha isso aqui. Que o Douglas é o produtor principal, o diretor também artístico, musical do álbum. E eu fiquei lendo, a gente tava voltando do Rio de Janeiro pra São Paulo, lendo as notas. E tipo assim, tudo lá, todos os meus sentimentos lá. E uma coisa, por exemplo, que eu tinha falado lá em 2019... Que eu e ele, com 1222, ele, toda a minha equipe, óbvio, a gente conseguiu alcançar com 1222. Eu falei, cara, olha isso aqui, eu falei escrevi em 2019 que eu queria isso pra minha vida, anos depois, e a gente tá aqui, tá, sabe? Então, só que meu bloco de notas é sagrado, ninguém pode acessar. Tem que guardar pra sempre, cara. Ninguém acessa. Primeiro, parabéns, incrível esse lado. Eu não sabia disso tudo. Obrigada. Isso mostra uma sofrência no pop. Uma grande sofrência. É o pop sofrência. Tô errado? Sim, muita gente, quanto mais as pessoas vão me conhecendo, todo mundo vai falando assim, você é a sofrência do pop, Luísa, você é a sofrência do pop. Porque às vezes eu consigo sofrer até num negócio que vocês nem imaginam que eu tô sofrendo, entendeu? Tipo, Boa Menina é uma música super, tipo, só que eu tava, olha que doido, eu fiz parecer que era pra um cara, tipo assim, inclusive botei, né, é bom de cama, fala, mas não agora, mas eu tava falando pra sociedade. Na época eu sentia muita raiva de tudo que eu tava passando, claro. De como eu deveria me portar, de como eu deveria ser como mulher e tudo mais, como menina, que nem mulher eu era na época, eu mal sou hoje em dia, eu ainda me considero uma menina. Mas na época eu falava assim, como uma boa menina deve ser, e eu sentia era a época que você é mais... Hoje em dia eu estou mais madura pra lidar com tudo isso, mas antigamente eu não tinha, então eu tinha muita raiva, por isso eu falava, uma boa menina, rebola assim, de um jeito muito mais, menos... maduro, vamos dizer, de ser. Mas é aquela coisa, vocês vão lembrar de mim, porque todo mundo me zoava na época, que tipo assim, eu era a bosta do cavalo, né? E eu falava assim, vocês vão lembrar de mim, e daí, tipo assim, não deixem te dizer o que você deve fazer. Jogar pra baixo. Inclusive, o início da música que é cansei da sua cara e do que você fala, desculpa, mas não tenho tempo pra ouvir, eu já nem sei o que você tá fazendo aqui. Na real, era pros haters na época, e não era pra o boy. Eu nunca liguei muito pra isso.